Olá aos queridos irmãos da Associação Espírita Paz e Luz. É com muita alegria que novamente nos encontramos hoje de forma online para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E hoje vamos tratar em especial sobre o capítulo 17, itens 1 e 2, o homem de bem. Este capítulo trata da busca da perfeição. O título do capítulo é Sede Perfeitos. Então, o homem de bem é aquele que caminha em busca do seu aperfeiçoamento. O Evangelho começa nos dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O que é a lei de justiça, então, para ser cumprida por nós, para nos tornarmos um homem de bem? É dar a cada um aquilo que lhe é de direito. O que é de direito a todos nós? Todos somos filhos do mesmo Pai. Então, a lei de justiça implica em fazermos ao nosso próximo aquilo que desejamos para nós. É respeitar o nosso próximo como gostaríamos de ser respeitados, na nossa individualidade, dentro dos nossos direitos naturais. Mas o Evangelho vai além, nos fala de amor. Então, amar o outro como a si mesmo. Se colocar no lugar do nosso irmão e tentar perceber o que ele sentiria em relação àquilo que nós estamos fazendo em relação a ele, aquilo que nós estamos falando, as nossas atitudes que possam lhe atingir. É a empatia, se colocar no lugar do outro para avaliar o que ele vai sentir quando nós tivermos determinada atitude. Então, é o exercício desta caridade de perceber o sentimento alheio. E na sua maior pureza, ou seja, no exercício diário, na simplicidade das relações, nas pequeninas coisas, porque ninguém se torna homem de bem sob os holofotes. Nós caminhamos para o caminho do aperfeiçoamento a partir das nossas relações diárias, do nosso dia a dia. E o Evangelho prossegue nos dizendo que o homem de bem interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta a si mesmo se violou a lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Será que nós nunca praticamos o mal? Muitas vezes nós erramos por não ter consciência plena ainda do que é certo e do que é errado, por não termos ainda o total controle das nossas atitudes, porque sequer controlamos plenamente os nossos pensamentos, as pequeninas emoções, e isso tudo vai se formando uma teia de sentimentos negativos que se mostram nas atitudes. Então, às vezes, nós pensamos estar agindo corretamente, mas estamos num caminho equivocado. Por vezes, somos muito rígidos com o nosso irmão, por outras vezes, somos desleixados em relação à nossa moral. Então, nós temos que interrogar constantemente a nossa consciência, nos perguntar a cada pensamento, vigiar: o que eu estou pensando é bom? Este pensamento, se tornar algo recorrente, não pode me prejudicar ou prejudicar ao meu irmão? Isto é bom para a minha existência ou não? Então, se nós começarmos vagarosamente a adquirir este hábito de nos avaliarmos nas pequenas coisas, a cada pensamento, a cada pequeno gesto, a cada palavra, nós vamos perceber
o quanto ainda falhamos, e muito, nas relações. Nenhum de nós é perfeito. Muitas vezes nós violamos a lei da convivência, a lei da boa convivência. Não praticamos todo o bem que está ao nosso alcance, porque somos egoístas e pensamos primeiramente em nós. Desprezamos as ocasiões de sermos úteis que o Evangelho nos aponta e nos preocupamos com o nosso bem-estar tão somente. Então o Evangelho prossegue nos dizendo que o homem de bem avalia se ninguém tem queixa dele. Quem de nós consegue agradar a todos? E é claro que não é este o objetivo, porque nós temos personalidade, mas não podemos sair ao mundo magoando a todos. Nós temos que avaliar se aquilo que levou uma mágoa ao nosso irmão é um desejo legítimo dele, ou seja, ele tem razão, nós o magoamos, efetivamente nós agimos errado, ou ele tão somente não aceita uma forma correta de agir. Então, há muitas situações, por vezes nós estamos certos, mas muitas vezes nós descuidamos o trato com os nossos irmãos. Então, quantas vezes nós afirmamos estar sendo sinceros, estar sendo corretos e magoamos sem necessidade? Nem tudo que nós pensamos nós devemos falar. Nem tudo que é certo é o momento adequado para ser dito ao nosso próximo, que ainda está despreparado para ouvir. Então, é este tato nas relações de saber o momento certo de colocar determinada afirmativa, o momento certo e a forma correta de exigir algum direito, algo que nós julgamos ser um direito. Este equilíbrio no falar, este equilíbrio nas relações, para que possamos economizar ofensas, para que possamos nos relacionar melhores, para que possamos nos relacionarmos com maior delicadeza. Então, o homem de bem está constantemente reavaliando a sua fala. Não é perfeito. Muitas vezes erra, porque nenhum de nós aqui é perfeito. Estamos todos num caminho de provas, de expiações, já em trânsito para o mundo de regeneração, mas todos ainda com débitos a resgatar, com uma personalidade a educar, a reeducar, com muitos erros do passado. Mas cumpre a cada um de nós, diariamente, reavaliarmos a forma de nos relacionarmos com o mundo. Porque o cartão de visita do homem de bem é a sua fala, é a sua expressão, é a sua forma de comunicação com o seu próximo. Mas prosseguimos com o Evangelho, que nos diz que o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Se nos perguntarem, todos nós vamos dizer, provavelmente, que acreditamos em Deus. Mas será que a nossa fé é tão convicta assim? Porque é muito fácil nós afirmarmos que temos fé em Deus e até exercitarmos essa fé na calmaria. Mas a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, ela se demonstra efetivamente quando nós estamos vivenciando os nossos problemas pessoais, as nossas dificuldades, os nossos desafios. É nesses momentos que nós vamos demonstrar se já adquirimos um pouco de serenidade, se efetivamente aceitamos a justiça divina, se compreendemos a sabedoria do Pai, que nos proporciona um processo educativo que muitas vezes traz a lição da dor, porque nós falhamos tanto que, como último remédio, como última lição, vem a dor bater à nossa porta, para que nós possamos nos resignar, para que nós possamos aceitar a lei de Deus, para que nós possamos aceitar a lei de causa e efeito, ou seja, compreender que tudo que acontece na nossa existência
decorre das nossas atitudes pregressas, das nossas más escolhas ou boas escolhas. Então, a partir daí, nós podemos começar a ter boas escolhas, a nos tornarmos um homem melhor, a nos tornarmos uma pessoa de bem. É claro que muitos de nós já evoluíram bastante. É claro que todos já evoluíram em determinada medida. Somos relativamente homens de bem. Quando pagamos as nossas contas, quando cumprimos com o nosso trabalho profissional, quando cuidamos dos nossos filhos, quando acordamos pela manhã e cumprimos uma rotina rígida, cuidando da casa, cuidando do trabalho, levando os filhos para a escola, permanecendo à disposição das instituições das quais fazemos parte. Então, somos, sim, já relativamente homens de bem, em determinado patamar de evolução. Já saímos de um primitivismo anterior, mas temos muito ainda a alcançar, porque ainda há desequilíbrio nas nossas relações, ainda há egoísmo dentro de nós, ainda há irresignação diante da lei de Deus. Mas o homem de bem, nos diz o Evangelho, sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. E essa submissão não é passiva, é não se revoltar para apaziguar os próprios pensamentos e buscar soluções inteligentes para aquilo que se está vivenciando, soluções adequadas para que se consiga superar a dor e então viver relativamente feliz aqui na Terra, como a espiritualidade nos afirma que é possível encontrarmos ainda aqui relativa felicidade. Então, o homem de bem tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tudo, meus irmãos, aqui na Terra é passageiro. Tudo aqui vai se deteriorar, até mesmo o nosso corpo físico. Nós não vamos levar nada daqui, a não ser o resultado das nossas atitudes, dos nossos bons sentimentos, daquilo que nós fizermos de bom pela humanidade, do crescimento interior que nós adquirirmos. Isso ninguém nos tira. Agora, a matéria, tudo fica. Então, o homem de bem, prosseguindo com o Evangelho, é aquele que, possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Faz o bem naturalmente, sem esperar qualquer retribuição. Retribui o mal com o bem. Não se vinga, não tem desejo de vingança. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Não é aquele que defende os oprimidos. É aquela pessoa que vive com simplicidade, que naturalmente procura ajudar o sofredor, sem esperar a retribuição, sem esperar qualquer destaque, agindo naturalmente, encontrando satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. É aquele que enxuga as lágrimas, que leva algum alento onde existe a dor, que consegue acalmar as criaturas ao seu redor. É aquela alma boa, que onde chega leva o seu perfume de amor, que onde chega se denota a sua simplicidade, que onde chega os outros se sentem bem com a sua presença. É aquela pessoa agradável, aquela pessoa dócil no falar, é aquela que não acusa, é aquela que não procura somente erros, mas destaca as qualidades do seu irmão. É aquela que tem o primeiro impulso sempre de pensar no próximo antes de pensar em si, para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Aqui é aquele que já venceu o próprio egoísmo.
porque nós vivemos num mundo em que muitos de nós estão constantemente desenvolvendo novas necessidades, necessidades materiais urgentes. E com essas necessidades inúmeras, nós não temos tempo de verificar a necessidade verdadeira do sofredor que está ao nosso lado. Então, nós precisamos trabalhar o nosso egoísmo para percebermos que há dores mais urgentes do que as nossas pequenas necessidades materiais, que há dores mais pungentes do que a nossa, de que há irmãos que precisam de força, de coragem, de ajuda para vencer a sua dor, que está dilacerando a sua alma. Então é preciso deixar de ser egoísta. O Evangelho nos diz que o egoísta é aquele que calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda ação generosa. Mas quando nós praticamos o bem, nós nunca estamos perdendo. Nós estamos adquirindo bens permanentes, que é a consciência tranquila, a prática da caridade, o amor sincero, a benevolência natural, que alivia nossa alma, que nos faz caminhar pela terra de forma mais leve. Então, o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nos diz o Evangelho, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, o homem de bem percebe que somos todos irmãos e que se somos todos irmãos, temos que nos ajudar. Então, ele não espera nenhuma retribuição, ele respeita todas as convicções e não lança anátema aos que pensam diferente. É aquele homem que não faz guerra de opiniões. É aquele homem que não discute à toa. É aquele homem que não lança discórdia. É aquele homem que não se pronuncia em vão. É aquele que vai aprendendo a calar diante da divergência, respeitando o seu próximo e que adquire a sabedoria de perceber que a troca de opiniões onde um não respeita é infrutífera, porque vira discussão, porque vira intriga, porque vira uma guerra de palavras. Então é aquele que aprende a calar quando é necessário, porque sabe, porque tem maturidade para perceber que não é tentando impor a sua opinião que vai adquirir razão. A razão é algo que possui ou não e não importa a discussão para que ela esteja consigo. Então, esse homem de bem, ele vai se tornando pacífico em todas as circunstâncias, nos diz o Evangelho. Toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que está prejudicando a outrem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, palavras do Evangelho. Aquele homem que tem que perceber a hora de calar as suas palavras, que não pode desprezar o seu irmão, que não pode ofender nem que ligeiramente, que tem que sempre avaliar cada palavra que vai proferir. Então, meus irmãos, às vezes nós temos falhas de educação, nós temos vícios culturais no falar e não percebemos o quanto a nossa fala é áspera, por exemplo. A nossa maneira de colocar os nossos motivos, as nossas razões. Abrandemos a nossa maneira de falar para não criticar, para não ofender, para que quando colocarmos um posicionamento, ele seja feito de forma doce, educada, para acrescentar ao outro e não menosprezar. Então, o homem de bem jamais menospreza o trabalho alheio, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E nos diz o Evangelho, a exemplo de Jesus, perdoa.
esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, porque sabe que perdoando será perdoado. Então, tentar destacar no nosso próximo o que há de melhor, o que eles fazem de bom, porque todos têm alguma qualidade. Então, ao invés de procurarmos a chaga, buscarmos as estrelas que existem no nosso irmão, a luz, o bem que ele faz, aquilo que ele já aprendeu. Então, ser indulgente para com as fraquezas alheias, sabendo que todos nós necessitamos de indulgência, que nós também necessitamos e gostamos que seja indulgente para conosco quando nós erramos. Atira-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado, nos disse Jesus. E todos nós temos esse pecado, esse erro, essa falha de conduta, porque estamos aprendendo. Então, aquilo que nós observamos hoje de errado no nosso próximo, com certeza é algo que nós já superamos em nós, que nós já passamos. Então, temos que ter piedade para com o erro que ele tem neste momento. E se não superamos aquele erro, estamos apontando, então estamos sendo hipócritas. E o homem de bem não pode exercitar a hipocrisia nas suas relações. É preciso, antes, olhar para dentro de si mesmo. Será que esse erro que eu estou apontando no meu irmão, será que eu também não pratico esse mesmo equívoco no meu dia a dia? Então, sejamos sinceros. Mas prosseguimos com o capítulo do Evangelho que nos diz que o homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Então, não é aquele que aponta o dedo. Não se compraz em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Então, sempre tentar atenuar a falha do nosso irmão. Por mais difícil que isso seja para nós, por maior que seja a antipatia, oremos, peçamos forças a Jesus, a Deus, nosso Criador, para que superemos essa dificuldade de relacionamento e possamos ver alguma qualidade no nosso irmão, porque todos têm qualidades, como já dissemos. Então, o homem de bem emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera, ou seja, eu me melhorei. Que bom quando nós podemos afirmar que melhoramos, que hoje somos melhor do que ontem, que hoje amadurecemos em determinado aspecto, que hoje não cometeríamos mais aquele erro de alguns anos atrás. É o alívio da nossa consciência. E nós percebemos o quanto estávamos equivocados, mas que bom! Quando nós percebermos que errávamos nas nossas atitudes, nas nossas relações, nos perdoemos e a partir de agora sejamos mais brandos. É sempre tempo de aprender a ser bom, de aprender a ser dócil, de aprender a ser mais educado, de aprender a se relacionar melhor. Então, o homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outro. Ou seja, não procura brilhar na luz do seu irmão. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. A humildade, a simplicidade, é aquele amor próprio, maduro, que sabe o seu valor, que conhece as suas próprias qualidades e não precisa sair se exaltando, que não precisa menosprezar o seu irmão. Então, naturalmente, conhece os seus potenciais e não precisa anunciar aos quatro ventos, porque vai ser percebido naturalmente no convívio com os demais que é efetivamente uma pessoa mais serena, uma pessoa apaziguada consigo mesmo. Então, o homem de bem não se envaidece da sua riqueza,
nem das suas vantagens pessoais, sabe que tudo aquilo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. E nós sabemos que de um instante para outro nós podemos perder todo o nosso aparato material e desencarnar. E tudo fica aqui, ou tudo se destrói instantaneamente. Assim é a lei da natureza, mas o nosso espírito, este é imortal. Este permanece caminhando na escalada da evolução. Então, cumpre que nós possamos vencer esta etapa e sair deste planeta um pouquinho melhores do que quando chegamos nesta atual encarnação. Então, o homem de bem, nos diz o Evangelho, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicar esses bens para a satisfação das suas próprias paixões. Então, na verdade, nada nos pertence. É um empréstimo. E é por isso que nós temos que aprender a compartilhar. Então, se a ordem social, nos diz o Evangelho, colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Então, aquele que tem ascendência num determinado grupo tem a obrigação de ser educado, de ser brando, de perceber as qualidades, de não machucar, de não desprezar, de não humilhar. Evita tudo que possa tornar mais penosa a posição subalterna em que o seu próximo se encontra. Já aquele que é subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa naquele momento e se empenha para cumpri-los conscientemente. Então, cada um no seu papel atual. Cada um tem que cumprir aquilo que lhe é exigido no atual momento, com paciência, com resignação. É claro que sempre buscando melhorar, sempre buscando evoluir, sempre buscando melhores condições, mas com simplicidade, sem vaidade, sem abuso de poder, porque somos todos irmãos. Então, finalmente, o homem de bem é aquele que respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Compreende que a lei é para todos, que os direitos são para todos, que o bem, que a bondade, que a felicidade, que a alegria é para todos, que a saúde é desejo de todos, que a abundância é desejo de todos, que a opinião é um direito de todos. Então, a minha liberdade vai até o limite de não magoar o meu irmão, de não interferir na existência do meu próximo. Então, o homem de bem respeita a todos. E não ficam assim enumeradas, nos diz o Evangelho, todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce para possuir o que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, é impossível enumerar em algumas palavras, nos diz o próprio Evangelho, todas as qualidades do homem de bem. Até porque ainda não visualizamos a plenitude. Mas, seguindo o caminho da justiça, do amor e da caridade, nós vamos evoluir e vamos chegar ao exercício da compaixão para com o nosso irmão. Eu finalizo com um poema de Alta de Souza, da obra Antologia dos Imortais, escrita por Chico Xavier, e esse poema se chama Compaixão. E ela nos diz assim: modera a exaltação dos teus sentidos, não te faças distante ou displicente, ouve as preces, as pragas e os gemidos da fornalha em que clama a luta ingente. Passa a fita os olhares doloridos, que traduzem a dor de tanta gente, qual se avistasses corações queridos
rogando alívio à mágoa impenitente. Serve, socorre e ampara a criatura que vagueia a pedir de porta em porta, revolvendo as entranhas na amargura. Por ti mesmo, cebrando sem disfarce, liberta a luz do amor que te conforta e anseia por sair a derramar-se. Que nós possamos derramar amor, derramar bondade, alegria, compaixão e serenidade. Gratidão pela oportunidade que Jesus permaneça nos nossos corações. Muita paz e um abraço caloroso a todos que nos ouvem no dia de hoje.